Israel, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha, Argentina, Ucrânia, França, África do Sul, Japão. Feche os olhos por um instante. Imagine essas nações espalhadas pelo globo, de Jerusalém a Nova York, de São Paulo a Moscou, de Buenos Aires a Tóquio. Agora visualize pequenas comunidades celebrando o Shabat com pão e vinho, tocando o shofar nas festas bíblicas e entoando salmos em hebraico. Mas algo chama ainda mais atenção. Essas pessoas creem que Yeshua, o nome hebraico de Jesus, é o Messias prometido a Israel. Talvez você ache que isso soa contraditório, ou até mesmo impossível, mas o que você está prestes a descobrir é uma verdade pouco contada, mas espiritualmente poderosa. A existência de milhares de judeus ao redor do mundo que encontraram no Messias prometido pelas Escrituras a plenitude da sua identidade, sem abandonar suas raízes. Eles não se identificam como cristãos no sentido ocidental. Tampouco se encaixam nas correntes tradicionais do judaísmo. São parte de um grupo quase invisível aos olhos do mundo, mas espiritualmente vibrante, os judeus messiânicos. Se você já se perguntou se é possível seguir a Jesus sem deixar de ser judeu, ou como seria viver uma fé que une o Antigo e o Novo Testamento, prepare-se. Este é um convite para descobrir uma ponte entre dois mundos, construída há 2000 anos, mas apenas agora redescoberta. Imagine alguém que guarda o Shabat, come alimentos kasher, celebra festas bíblicas como Pesach e Sukkot, lê a Torá, mas crê com todo o coração que Yeshua, o nome hebraico de Jesus, é o Messias prometido a Israel. Essa pessoa não é um cristão comum. Também não é um judeu ortodoxo. Ela é parte de um grupo muitas vezes invisível na história moderna, mas profundamente enraizado nas origens da fé, os judeus messiânicos. O termo, para muitos, ainda é misterioso. Afinal, como é possível ser judeu e crer em Jesus? Essa pergunta tem ecoado há 2000 anos, e a resposta, embora profunda e complexa, é também extremamente humana. Trata-se de uma jornada de fé, identidade e reconciliação. Judeus messiânicos são pessoas de origem judaica, seja por nascimento, cultura ou linhagem, que creem que Yeshua, Jesus, é o Messias de Israel, conforme prometido nas escrituras hebraicas, Tanakh, e revelado no Novo Testamento, Brit Chadashah. Eles não se convertem ao cristianismo tradicional. Pelo contrário, acreditam que seguir Yeshua os conecta mais profundamente com sua identidade judaica, pois veem nele o cumprimento das profecias messiânicas. Essa identidade não é apenas teológica, mas também cultural, espiritual e étnica. Muitos judeus messiânicos mantêm práticas e costumes do judaísmo rabínico, reinterpretando-os à luz do Messias. Nos primeiros anos após a morte e ressurreição de Yeshua, o movimento de seus seguidores era inteiramente judaico. Seus discípulos eram judeus, frequentavam o templo, guardavam as festas e viam Yeshua como o cumprimento das promessas feitas a Israel. Atos 21:20 diz que milhares de judeus creram e todos são zelosos pela lei. Ou seja, a fé em Yeshua não era um rompimento com o judaísmo, mas sua plenitude. Após a destruição do templo, 70 d.C., e a repressão romana, 135 d.C., o movimento messiânico foi gradualmente se separando do judaísmo rabínico. Ao mesmo tempo, os gentios que se convertiam em massa passaram a dominar o cenário da fé em Yeshua. Com o tempo, práticas judaicas foram sendo abandonadas e a fé em Jesus passou a ser vista como exclusivamente gentílica, criando um abismo entre judeus e cristãos. No século XIX, judeus começaram a crer em Jesus por influência de missionários europeus. No entanto, esses novos crentes ainda buscavam manter sua identidade judaica, fundando as chamadas igrejas hebraicas. Após o Holocausto, muitos judeus passaram a questionar profundamente sua relação com Deus e a história. A fundação de Israel reacendeu a esperança messiânica e também a busca por reconciliação espiritual. É nesse contexto que surge o movimento messiânico moderno, com congregações judaicas que proclamam Yeshua como Messias, sem se desvincular de sua herança ancestral. Creem em um só Deus, Adonai Echad, revelado em 3 manifestações: Pai, Filho, Yeshua e Espírito Santo. Uma unidade complexa, mas presente desde a Torá.
Gênesis 1:26. Yeshua é o Messias de Israel, o servo sofredor de Isaías, 53. O filho de Davi, o Redentor que virá. Ele cumpriu a promessa de redenção e reinará sobre toda a terra. Reconhecem tanto o Tanakh, Antigo Testamento, quanto o Brit Chadashah, Novo Testamento, como escrituras sagradas e inspiradas. A Torá continua válida, não para a salvação, mas como expressão de identidade. Guardam o Shabat, as festas bíblicas, e muitas vezes seguem a alimentação kasher como forma de honra ao Eterno. A salvação vem unicamente pela fé em Yeshua, como expressão da graça divina. As obras são fruto do amor e da obediência, não pré-requisitos. O movimento messiânico não é uniforme. Ele inclui congregações com liturgia hebraica tradicional, grupos com expressão carismática e louvor contemporâneo, comunidades que seguem o calendário rabínico ou o bíblico, judeus e gentios reunidos sob o mesmo teto como um só homem. F 2:15. Essa pluralidade mostra que o movimento é vivo, adaptável e inclusivo, sem perder sua essência. A maioria das comunidades considera como judeu messiânico aquele que possui origem judaica, geralmente materna, e crê em Yeshua como Messias. Gentios que adotam a fé messiânica também são bem-vindos e considerados enxertados na oliveira de Israel, Romanos 11. Apesar de sua fé, os judeus messiânicos muitas vezes não são reconhecidos como judeus por organizações judaicas tradicionais e enfrentam dificuldades para fazer aliá, imigrar para Israel, pois o Estado considera que se converteram ao cristianismo. A missão dos judeus messiânicos é reconciliar a fé em Yeshua com a identidade judaica, o Antigo e o Novo Testamento. O povo judeu com seu Messias, judeus e gentios, como parte de um só corpo. Eles veem a si mesmos como ponte profética entre Israel e as nações, entre a promessa e o cumprimento. Em Israel, jovens messiânicos enfrentam oposição familiar e social, mas seguem firmes. Nos Iseros Sariruá, o movimento é bem estruturado, com instituições acadêmicas, música própria e influência teológica. No Brasil, o movimento cresce em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, unindo o estudo profundo da Torá com a adoração a Yeshua. Na Rússia e Ucrânia, muitos judeus redescobrem sua fé em meio à perseguição. Essas comunidades vivem uma fé vibrante, que une escritura, tradição e transformação. A vida dos judeus messiânicos, ao redor do mundo. Uma fé vivida em contextos diversos. A vida de um judeu messiânico não é vivida apenas dentro de uma sinagoga ou congregação. É um estilo de vida completo, que envolve valores, alimentação, linguagem, vestimenta, música, celebrações e, acima de tudo, uma visão de mundo bíblica que une o Antigo e o Novo Testamento em uma única narrativa redentora. Apesar de partilharem a mesma fé em Yeshua como Messias, os judeus messiânicos vivem de maneiras muito diferentes ao redor do mundo, moldados por suas culturas locais, realidades políticas e heranças familiares. Vamos explorar agora como essa fé se manifesta em diferentes partes do globo. Israel é o coração espiritual do judaísmo e também, ironicamente, um dos lugares mais difíceis para um judeu messiânico viver livremente sua fé. O Estado de Israel não reconhece os judeus messiânicos como judeus. Muitos enfrentam dificuldades legais para fazer aliá, imigrar, casar-se oficialmente ou matricular filhos em escolas públicas. Eles são muitas vezes vistos como missionários, um termo negativo no país. Em muitas comunidades, judeus messiânicos enfrentam rejeição familiar, ameaças de grupos ultra-ortodoxos e boicotes profissionais. Crianças em escolas podem ser discriminadas e congregações precisam se reunir discretamente. Apesar dos desafios, o movimento cresce. Estima-se que existam entre 20 mil e 30 mil judeus messiânicos em Israel, com mais de 150 congregações. Em cidades como Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e Beer Sheva, há congregações vibrantes, ministérios de louvor, centros de estudos e até soldados messiânicos nas forças de defesa de Israel. Em Israel,
A vida messiânica é marcada por autenticidade e resiliência. As famílias vivem com simplicidade, celebram as festas bíblicas com intensidade e muitas vezes compartilham a fé de forma relacional, sendo luz no meio de um povo que ainda aguarda seu Messias. Os Estados Unidos são, talvez, o país com maior estrutura messiânica do mundo. Com milhares de membros, diversas organizações e uma teologia bem desenvolvida, o movimento Nuzim Itaewa é um verdadeiro pilar global. Há centenas de congregações em estados como Califórnia, Nova York, Flórida, Texas e Illinois. Elas vão desde sinagogas formais até comunidades carismáticas com forte expressão de louvor e ensino da Torá. Nos Imoadeimewa existem seminários messiânicos, como o Messianic Jewish Bible Institute e o King's University, editoras especializadas e ministérios como Jews for Jesus, Chosen People Ministries e First Fruits of Zion, que produzem materiais de alto nível teológico e evangelístico. A comunidade messiânica americana é diversa. Inclui judeus asquenazitas, sefarditas, judeus russos, judeus etíopes e até descendentes de marranos latino-americanos. Além disso, muitos gentios participam ativamente das congregações. Os judeus messiânicos americanos vivem uma rotina que mescla tradições judaicas com o dinamismo cultural americano. Famílias celebram o Shabat com refeições especiais, luz de velas, estudos bíblicos e se reúnem em Havurot, pequenos grupos. O Brasil é um dos países com crescimento mais rápido do movimento messiânico, especialmente nas últimas 2 décadas. Devido à imigração judaica no século XX e ao legado dos cristãos novos, marranos, desde o período colonial, muitos brasileiros têm raízes judaicas ocultas e hoje buscam resgatar essa identidade. Há comunidades messiânicas em várias capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Brasília, Fortaleza, entre outras. O perfil brasileiro é singular. Muitos participantes não têm origem judaica direta, mas se sentem atraídos pelo ensino hebraico das Escrituras. Essa abertura gera comunidades ricas em diversidade e zelo. As celebrações no Brasil são únicas. Festas como Pesach, Sukkot e Yom Kippur são adaptadas ao clima e cultura locais. Há produções musicais em hebraico e português, e o uso da bandeira de Israel é comum nas reuniões. O movimento enfrenta resistências tanto do meio evangélico tradicional quanto do judaísmo ortodoxo. Além disso, ainda há confusão entre judaísmo messiânico e movimentos pseudo-hebraicos sem base bíblica. Rússia e Ucrânia. Fé em meio ao frio e à perseguição. Com grande população judaica remanescente, a Rússia e a Ucrânia são lar de milhares de judeus messiânicos, muitos dos quais redescobriram sua fé após o fim da União Soviética. Durante o regime soviético, qualquer forma de religião era reprimida. Os judeus não podiam praticar sua fé e muito menos confessar Yeshua. Após os anos 1990, comunidades messiânicas começaram a surgir em Moscou, Kiev, Odessa e outras cidades. Hoje há dezenas de congregações, com ensino forte e crescimento constante. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos messiânicos enfrentam insegurança, perseguição e migração forçada. Ainda assim, sua fé permanece firme, com reuniões clandestinas, discipulado caseiro e louvor mesmo em meio à dor. Argentina e América Latina. Tradição e resgate. A Argentina possui uma das maiores comunidades judaicas da América Latina. Consequentemente, o movimento messiânico também tem raízes fortes no país. Congregações como Beit Hallel, em Buenos Aires, são referências. Nelas, encontramos judeus messiânicos que unem tradição, estudo profundo da Torá e louvor hebraico. Há um foco intenso em formação de líderes e evangelismo dentro das famílias judaicas, e também entre cristãos que redescobrem suas raízes. Há troca constante de líderes, materiais e congressos entre Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. A América Latina tem se tornado um novo polo de identidade messiânica hispano-portuguesa. França. Com a segunda maior população judaica da Europa, a França possui várias comunidades messiânicas, especialmente em Paris e Marsella.
O contexto é desafiador por causa da secularização, mas o movimento cresce, especialmente entre judeus sefarditas. África do Sul. Com forte presença judaica em Joanesburgo e Cidade do Cabo, há comunidades messiânicas bem estruturadas, voltadas para a reconciliação entre judeus e gentios, e forte ativismo social. Japão. Embora com poucos judeus, o Japão possui missionários messiânicos trabalhando com o evangelismo entre judeus expatriados e japoneses interessados nas raízes bíblicas da fé. A vida cotidiana, como vivem os judeus messiânicos, famílias, vivem uma rotina marcada pelo Shabat, estudo bíblico diário, ensino dos filhos na fé e hospitalidade nas festas. Festas bíblicas são o ponto alto do ano. Celebram Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Hanukkah, muitas vezes em espaços alugados ou ao ar livre. Educação. Buscam ensinar hebraico, Torá e vida ética desde a infância. Algumas comunidades possuem escolas ou programas educacionais próprios. Comunhão. A vida comunitária é central. Pequenos grupos, refeições compartilhadas, orações e discipulado são práticas comuns. Evangelismo. A maioria busca compartilhar Yeshua com amor e respeito, especialmente entre outros judeus. Desafios e esperanças. Rejeição e perseguição. Ainda são mal vistos por muitos judeus tradicionais e incompreendidos por evangélicos. Falta de reconhecimento. Lutam para serem reconhecidos como judeus plenos, apesar da fé em Yeshua. Divisões internas. Há diferentes interpretações dentro do próprio movimento, o que pode gerar tensões, crescimento e amadurecimento. Apesar disso, o movimento cresce, se organiza e inspira milhares de vidas ao redor do mundo. O futuro do movimento messiânico. Profecia, esperança e restauração. Imagine um grupo de pessoas que guarda o Shabat, celebra as festas bíblicas, lê a Torá com reverência, ama Israel profundamente e, ao mesmo tempo, crê que Yeshua é o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Esse grupo não é uma invenção moderna nem um modismo religioso. Ele é o cumprimento de uma profecia antiga. Os judeus messiânicos são como os primeiros discípulos, judeus que reconheceram Yeshua, Jesus, como o Messias e continuaram a viver como judeus, guiados pelo Espírito, nutridos pela Torá e inseridos na comunidade do povo de Israel. Diversas passagens bíblicas falam sobre um restaurar de todas as coisas, onde judeus e gentios seriam unidos em adoração ao Deus de Israel de forma harmoniosa, sob o reinado do Messias. O apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos que o endurecimento em parte aconteceu a Israel, até que a plenitude dos gentios entre, e então todo Israel será salvo. Ele também compara os gentios como ramos de oliveira enxertados, e os judeus como ramos naturais que serão enxertados de volta. Esse texto tem sido o fundamento profético do movimento messiânico. Judeus redescobrindo seu Messias e gentios redescobrindo suas raízes. A famosa visão dos ossos secos e dos dois cajados fala sobre a reunião das tribos de Israel e sua restauração espiritual. Muitos veem nisso um sinal do despertar messiânico que cresce hoje entre os judeus em Israel e nas nações. Ezequiel 37. Pedro afirma que o céu deve reter o Messias até o tempo da restauração de todas as coisas. O surgimento de judeus messiânicos em todas as partes do mundo é interpretado por muitos como um dos sinais dessa restauração. Os judeus messiânicos vivem em tensão contínua, são rejeitados por grande parte do judaísmo tradicional e incompreendidos por muitos do cristianismo institucional. O judaísmo tradicional os acusa de traição. O cristianismo tradicional às vezes os considera legalistas ou sectários. E mesmo assim, continuam firmes. Isso mostra um amadurecimento espiritual e uma resiliência que aponta para um chamado especial de Deus sobre essa comunidade. O movimento messiânico está servindo como ponte entre Israel e as nações. Gentios estão aprendendo sobre as raízes hebraicas da fé cristã. E judeus estão descobrindo que crer em Yeshua não significa abandonar sua herança, mas vivê-la em plenitude. Apesar das perseguições, os sinais indicam que os judeus messiânicos crescerão em número, maturidade e relevância nas próximas décadas.
Estima-se que hoje existam cerca de 30 mil judeus messiânicos em Israel, 200 mil no Zeuaia, dezenas de milhares na América Latina, Europa, Rússia e África. Com o acesso à informação, o retorno às escrituras, o crescimento da genealogia genética e o despertar espiritual de muitas famílias judaicas, espera-se que esse número aumente consideravelmente. As novas gerações estão mais preparadas, com acesso a seminários messiânicos, ensino hebraico e liderança treinada. Isso garante continuidade e estrutura para o futuro. Congregações messiânicas cada vez mais acolhem gentios que seguem as festas bíblicas, aprendem hebraico e participam de forma equilibrada. O futuro aponta para um corpo mais unificado e saudável, em que judeus e gentios sirvam juntos. Os judeus messiânicos estão investindo fortemente na formação bíblica e teológica, traduções e comentários da Bíblia em perspectiva messiânica, cursos online, podcasts, congressos, escolas infantis messiânicas, discipulado familiar e formação de líderes locais. Esses esforços estão gerando um povo enraizado na palavra e na tradição e, ao mesmo tempo, aberto ao mover do Espírito. Apesar de tudo, há obstáculos sérios que o movimento precisa enfrentar. Em muitos países, judeus messiânicos não são reconhecidos como judeus legalmente, o que traz dificuldades em imigração, casamento, cidadania e práticas religiosas. Existem movimentos que se autodenominam hebraicos ou messiânicos, mas distorcem doutrinas fundamentais, rejeitam o Novo Testamento ou impõem leis da Torá de forma rígida, gerando confusão. Muitos judeus messiânicos vivem isolados, sem congregações próximas ou apoio espiritual. Isso os leva a praticar sua fé de forma solitária ou online, o que pode limitar seu crescimento espiritual. O papel do Brasil no futuro do movimento. O Brasil tem um papel profético importante. Um dos países com maior número de simpatizantes do movimento messiânico gera conteúdo musical e literário messiânico com criatividade e paixão. É um ponte entre culturas judaicas, gentílicas e latinas. Com sua alegria, hospitalidade e fé vibrante, os brasileiros têm muito a contribuir para a reconciliação final entre Israel e as nações. O futuro do movimento messiânico depende do envolvimento de cada geração. É necessário capacitar jovens para serem líderes espirituais, cuidar das famílias e manter a centralidade da Escritura, estar atentos ao que o Espírito Santo está fazendo em Israel e nas nações. O movimento messiânico é mais do que uma religião. É um sinal profético de que Deus está restaurando todas as coisas. À medida que judeus e gentios se unem sob a autoridade do Messias, honrando a Torá e vivendo pela graça, o cenário profético se alinha para o retorno glorioso de Yeshua. Como está escrito em Zacarias 14, virá o dia em que o Messias colocará os pés no Monte das Oliveiras, e todas as nações subirão a Jerusalém para adorá-lo. Os judeus messiânicos hoje são um eco antecipado dessa realidade que está prestes a se manifestar. Parabéns! Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si uma sede profunda por verdade, restauração e propósito. Esse mergulho na vida dos judeus messiânicos ao redor do mundo foi apenas o começo de um entendimento mais amplo sobre o papel de Israel, da Igreja e do Reino de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus familiares, amigos, grupos e pessoas que precisam conhecer essa verdade. Alguém pode estar esperando exatamente por isso. Shalom e até o próximo vídeo.